A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Barak. Essa é a nossa programação diária Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Estamos aproveitando o Maio Laranja, que é o programa de prevenção ao abuso infantil, e fazendo uma série de aulas tratando sobre o tema. Se você não assistiu às outras aulas, assistam, são aulas abençoadoras que vão te ajudar muito a tratar desse assunto dentro do Ministério Infantil da Igreja. Na aula de hoje nós vamos falar como ajudar as crianças vítimas do abuso emocional. Então nós queremos conversar um pouquinho com você sobre abuso emocional. Um abuso silencioso que não deixa marcas físicas visíveis, mas provocam consequências terríveis, feridas na alma da criança e na vida adulta tem um reflexo muito forte. Então nós vamos conversar com você sobre o que é o abuso emocional, como ele acontece, como ajudar as crianças vítimas de abuso emocional. Então, se você se interessa por esse assunto, assista essa aula, fica até o final. Vai ser muito importante para você que está conosco, aprendendo um pouco mais a cada dia sobre o Ministério Infantil. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida. Isso é muito importante para o nosso canal. Vai agora ali no compartilhar, compartilhe com o máximo possível de professores do Ministério Infantil, compartilhe essa aula, esse conteúdo, porque vai abençoar muito o Ministério Infantil. É muito bom ter você como aluno, é muito bom ter você nesse lugar, aprendendo um pouco mais sobre o Ministério Infantil. Pegue papel, pegue caneta, coloque aí do teu lado, faça uma oração comigo agora. Pai, eu oro por cada aluno que aqui está aprendendo um pouco mais de como trabalhar com as crianças. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, que essa aula seja um canal de bênção para a igreja que está, Senhor, cada irmão, cada irmã servindo o Ministério Infantil. Fala em cada coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Prevenção ao abuso infantil. Quando nós falamos de Ministério Infantil, trabalhar no cuidado e na prevenção do abuso infantil é algo importante dentro do Ministério Infantil. Dentro do Ministério Infantil da tua igreja, qual é o programa que você tem para prevenir o abuso infantil e ajudar as crianças que sofrem abuso? Dentro da tua igreja, você tem uma equipe preparada para fazer o acolhimento dessas crianças. Quando nós trabalhamos com crianças, estar preparado para trabalhar com situações, N situações, é muito importante. Então eu digo para você, como um perito na área de evangelização infantil, trabalho com crianças em situação de risco numa comunidade, é muito importante estarmos preparados para fazer o acolhimento. Então, quando nós falamos de abuso, você se lembra que falamos que o abuso ele pode acontecer em três esferas: o abuso físico, o abuso emocional e o abuso sexual. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre abuso físico. Se você não assistiu, assista essa aula. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre abuso emocional. O abuso emocional ele é muito difícil de identificar, porque muitas vezes ele não vai deixar uma marca no corpo físico, ele não vai deixar um hematoma, e às vezes as pessoas não entendem e dizem, isso daí não tem importância, mas nós precisamos entender que uma palavra lançada, uma palavra dirigida a uma criança de uma forma ofensiva ou constrangedora, podem trazer uma marca emocional muito forte na criança. Então é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, conhecer sobre o assunto. Pastor, o que é um abuso emocional? O abuso emocional é quando uma criança constantemente é exposta a palavras e atitudes ou situações que desvalorizam, que envergonham e que a rejeitam. Então, quando uma criança constantemente é exposta a situações com palavras e ações que causam desvalorização dessa criança, então coloca a criança num campo de humilhação, num campo de realmente dizer, olha, você não importa para nós, ou quando ela é envergonhada em público, ou quando ela é rejeitada em público, isso afeta a autoestima da criança
e o desenvolvimento emocional dessa criança. Então, essas ações vão afetar a autoestima da criança e o desenvolvimento emocional da criança. Então, o que é abuso emocional infantil? É qualquer palavra dirigida à criança ou ação que cause constrangimento, que envergonhe essa criança, que coloque ela numa situação de menosprezo. Isso vai afetar a sua autoestima e seu desenvolvimento emocional. Então, isso é abuso emocional. Então, muitas vezes aqueles xingamentos, aquelas acusações, aquelas comparações, aquelas palavras de menosprezo que é dirigida à criança, e alguém diz, isso daí não tem importância, isso daí não tem valor nenhum. Isso pode causar um efeito muito grande no desenvolvimento emocional da criança. Pastor, como é que o abuso emocional acontece? Ele pode acontecer através de gritos constantes. Então, a pessoa constantemente vai gritar com a criança, vai causar uma situação de constrangimento, uma situação de intimidação. Então, essa criança vai se retrair, essa criança vai se tornar uma criança retraída, uma criança com medo de se expressar. Por quê? Porque os gritos são constantes. Outra maneira do abuso emocional acontecer, através de chamar a criança com palavras ofensivas. Então, você é burro, você não é capaz, você não consegue fazer nada direito. Expressões que muitas vezes na hora do nervosismo, na hora da raiva, as pessoas falam, mas isso pode trazer para a criança um grande efeito emocional. Outra coisa, comparar com a criança de forma desprezível. Então, você não é tão bom quanto o teu irmão, você não faz nada certo como a sua irmã faz. Todas essas coisas são abusos emocionais que podem trazer consequências. Outro exemplo, ignorar e rejeitar a criança de maneira proposital. Então, fazer um evento e não convidar a criança, estar numa roda de conversa e dizer para a criança, olha, você não vai entrar nessa roda, ou chamar outras crianças para um evento e não chamar essa criança. Então, toda situação propositalmente que afasta a criança, isso é um abuso emocional. Isso pode causar um efeito terrível na vida da criança. Outra coisa, colocar medo na criança ou ameaçar a criança de abandono. Então, situações que provocam medo constante na criança, ou dizer para a criança, você não faz nada certo, eu vou te abandonar, eu vou te deixar. Isso são abusos emocionais. Gostou desse ponto? Entendeu o que é abuso emocional? Qualquer atitude ou palavra que cause constrangimento, envergonhamento da criança ou menospreze a criança é um abuso emocional. Isso pode vir na forma de xingamentos, na forma de grito, na forma de isolar a criança de forma proposital, e essas coisas vão mexer muito na autoestima da criança e vão provocar um distúrbio no desenvolvimento emocional da criança. Então, o abuso emocional não é apenas uma palavra dirigida, não é apenas uma expressão dirigida, mas é algo que traz marcas profundas na vida da criança. Gostou desse ponto? Sabia o que era abuso emocional? Sabia como ele acontece? Tem algo novo para você? Coloque aí no comentário, deixa o teu comentário. Diga para nós de onde você está assistindo essa aula, isso é muito importante para nós. Lembrando que se você quer um material exclusivo falando sobre o assunto, nós do Instituto Barak preparamos um programa de prevenção ao abuso infantil. Então, um programa que vai te ensinar o passo a passo de colocar um projeto de prevenção ao abuso infantil na tua igreja e vai ajudar as crianças da tua igreja. Se você deseja esse material do Maio Laranja com um programa de prevenção ao abuso infantil, WhatsApp 19982352607, nós vamos abençoar a tua vida e você vai abençoar o Instituto Barak. O que é abuso infantil? Qualquer situação, xingamento, constrangimento que causam a vergonha da criança em público é um abuso infantil. Isso pode acontecer de várias formas diferentes. Ponto 2. Como identificar uma criança vítima do abuso infantil? Nós dissemos que o abuso infantil não deixa um hematoma no corpo, não deixa uma marca física, e muitas pessoas dizem, como é que eu vou identificar essa criança que eu trabalho, essa criança do Ministério Infantil da minha igreja está sofrendo abuso infantil?
Primeiro, crianças com baixa autoestima, aquela criança que se sente incapaz, que acha que não consegue fazer, que acha que não consegue aprender. Você observa nessa criança que ela tem uma baixa autoestima, ela não se sente capaz, porque ela é constantemente bombardeada com palavras: você é burra, você não aprende, você não faz nada direito. E essas palavras vão refletir muito na autoestima da criança. Então você observou uma criança que todas as coisas, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não faço nada direito. Começa a acompanhar essa criança, começa a conversar com essa criança e você vai ver que muitas vezes ela é vítima do abuso emocional. Outra coisa, tristeza ou choro sem explicação. Então a criança está numa sala de aula, de repente ela começa a chorar e você olha e não entende, pergunta para as outras crianças e diz: olha, nós não sabemos, ela apenas começou a chorar. Isso é sinal de abuso emocional, é sinal que a criança está numa forte pressão emocional. Muitas pessoas não observam esses detalhes, muitas pessoas não compreendem que esses detalhes são importantes para poder ajudar a criança, para fazer o acolhimento dessa criança. Outra coisa, medo de errar ou falar em excesso. Então a criança tem muito medo de errar e quando ela comete um erro, ela fica tremendamente aflita, constrangida, fica tentando todo o tempo justificar o que ela fez, porque fez. Esse medo excessivo de errar é sinal que essa criança é vítima de um abuso emocional. Outra coisa, dificuldade de falar. Então a criança não se expressa, ela não diz o que está sentindo, ela não diz o porquê está passando. Por quê? Porque muitas vezes ela é censurada. Então essa dificuldade de falar também é sinal de abuso emocional. Outra coisa, isolamento. A criança vem para a aula, mas não quer se relacionar com as outras, fica sempre num canto quieta, não quer conversar, não quer se abrir. Esse isolamento também é um sinal muito forte de um sinal de abuso emocional. Outra coisa, insegurança extrema. Você observa que essa criança, todo momento ela é insegura, ela não consegue fazer nada sozinho, precisa sempre do apoio de um adulto. Essa insegurança pode indicar um abuso emocional. E outra coisa importante, agressividade. Então a criança extremamente agressiva, a criança não consegue se relacionar com as outras sendo extremamente agressiva. Isso também pode ser sinal de abuso emocional. Então, pastor, o abuso emocional, a criança vai dizer que está sofrendo, muitas vezes ela nem sabe que está sofrendo. Mas como é que eu vou saber que essa criança está passando por um abuso emocional? Se eu observar baixa autoestima, se eu observar tristeza e choro sem explicação, se eu observar medo de falar ou de errar de maneira demasiada, se eu observar que essa criança está todo o tempo isolada e tem um medo, uma insegurança extrema, ou se ela apresenta um comportamento de agressividade muito forte, você pode observar essa criança pode estar sendo vítima do abuso emocional. Legal? Gostou desse ponto? Deixa o teu comentário. Foi importante? Qual desses sinais você já conhecia? Deixa para nós aí também no comentário de onde você está assistindo essa aula. Isso é muito importante para tornar nosso canal relevante. Já se inscreveu no canal? Vá lá, se inscreva, deixa o teu joinha, diga para nós: olha, gostei, estou gostando muito dessa aula. Isso é muito importante. Lembrando, se você deseja se aprofundar no trabalho de aconselhamento de crianças no Ministério Infantil, o Instituto Barak tem um curso online sobre aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Um curso que você vai aprender a identificar todos os sinais de crise emocional das crianças, como fazer o aconselhamento dessa criança, as estratégias que você vai fazer para ajudar essa criança, projetos de prevenção ao abuso infantil, ao bullying na sala de aula. Então você vai ter um material muito rico na área do aconselhamento de crianças. Você quer aprender a aconselhar crianças no Ministério Infantil? Mande agora uma mensagem no WhatsApp 19982352607 dizendo: quero aprender a aconselhar a crianças, e nós vamos te mandar todos os detalhes do curso. É muito importante estar com você nessa aula. Não desista, vá até o final. Deus tem algo muito grande para você. Pastor, então eu já aprendi o que é o abuso emocional, já aprendi como ele se manifesta.
como eu vou fazer para ajudar essa criança? Como é que eu vou ajudar essa criança ao identificar sinais de abuso emocional nessa criança? Primeiro passo: qualquer caso de abuso, identificou que a criança está dando sinal de abuso, primeiro, ofereça a escuta ativa e acolhimento. Então, quando você observa alguma coisa errada com a criança, primeiro, escuta ativa. Pastor, o que é a escuta ativa? Ouvir, ver, perceber. Então você vai chamar a criança para uma conversa, vai ouvir o que ela está falando, vai observar as suas reações. Muitas vezes a criança vai começar uma conversa com você, ela vai falar de alguém, você vai ver a reação de choro, a reação de medo. Então você vai perceber através do ouvir, do ver e do sentir o que a criança está sentindo. Então ofereça a primeira coisa, acolhimento e escuta ativa. Mostre para a criança que ela é importante, que você se importa com ela, que você está pronto a ajudá-la, isso é o acolhimento. Mostre para a criança que você está disposto a ouvir e ajudar naquilo que precisa. Então, escuta ativa e acolhimento, primeiro passo. Segundo passo, converse com os pais e responsáveis de maneira sábia. Então, quando você vai identificar, conversa, muitos pais, muitos responsáveis não sabem nem o que estão fazendo, muitas vezes eles nem sabem o que eles estão fazendo, quanto aquilo é prejudicial para a criança. Então, chame esses pais, chame esses responsáveis para uma conversa, troque ideia com eles, diga, olha, essa situação pode causar dificuldade. Outro conselho, se você tem dificuldade de conversar com os pais individualmente, marque uma palestra com todos os pais do Ministério Infantil e fale sobre o assunto, isso é muito importante. Outra coisa, quando necessário, então você vai avaliar a situação, você vai observar, de repente essa situação é muito grave, está trazendo um prejuízo muito grande para a criança. Então faça uma denúncia, busque o pastor, o líder da igreja e diga, olha, essa criança está sofrendo essa situação, isso está mexendo muito com a autoestima dela, está mexendo muito com o emocional dela. Então faça tudo isso daí, vai lá, conversa com o teu pastor, conversa com o líder, se houver necessidade, faça uma denúncia formal no conselho tutelar, mas não deixa, não se omita, não olhe e diga, isso daí é normal. Não se omita, faça o que for necessário. Outra coisa, encaminhe a criança para um acompanhamento profissional. De repente a criança vai precisar passar por um psicólogo, de repente ela vai precisar de uma terapia. Então, quando você observar essa necessidade, por isso é muito importante dentro do Ministério Infantil ter pessoas preparadas e treinadas, ter uma rede de apoio para dar esse apoio para a criança. Então isso é muito importante. Então, pastor, olhei, observei, a criança está sofrendo um abuso emocional, o que eu faço? Primeiro, ofereça acolhimento. Segundo, ouça a criança de forma ativa, ouça, observe, veja o que ela está sentindo, interprete seus sentimentos e reações para poder ajudar a criança. Depois, converse com os pais e responsáveis, procure orientar esses pais e responsáveis, educá-los, mostrar o que está acontecendo. Se houver necessidade, faça a denúncia, converse com o teu pastor, com o líder, faça a denúncia sobre esse caso. E o mais importante, busque apoio profissional para ajudar essa criança, para que essa criança possa ser ajudada. Então é importante. Somos chamados para ser uma voz profética no Ministério Infantil e defender as crianças de todo sofrimento, seja físico ou emocional. Deus te chamou para ajudar as crianças dentro do Ministério Infantil e dar esse acolhimento. Lembrando, se você quer o material do Maio Laranja, nós temos um material preparado para ajudar toda essa parte do abuso e da prevenção. Então, se você precisa desse material, WhatsApp 19982352607 e nós vamos te passar todas as informações do material. Quer fazer um curso de aconselhamento de crianças no Ministério Infantil online? WhatsApp 19982352607, nós vamos te passar todos os detalhes.
Muito obrigado por ter você nessa aula. Vai agora, vai aparecer o logo, vai lá, se inscreva no canal, compartilhe essa live com outras pessoas. Aqui vai aparecer uma dica de uma aula que você não assistiu. Assista essa aula e abençoe nosso canal. Muito obrigado. Seja todos abençoados em nome de Jesus. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607. Instituto Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. A paz do Senhor. Amém.